Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de junho de 2023, dentro do finalzinho da terceira vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 2h50 da manhã, fui novamente expulso pela rede por Cristo Jesus para vim trazer e compartilhar uma mensagem transcendental que se virá neste início de domingo como alimento da alma, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é a razão pela qual, desde já, antecipo-lhes o título que iremos reverberar no dia de hoje, nesta finalzinho da terceira vigília, qual seja, abre aspas, o oráculo da noite, a revelação e por que devemos dar ouvido aos sonhos em outra dimensão, fecha aspas. E antes mesmo de adentrarmos diretamente ao pano de fundo ou de mérito da presente temática, dirijo-me à soberana autoridade divina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, para que o mesmo no alto de sua infinita grandeza, com efeito, possa doravante me iluminar com o dínamo do poder do Espírito Santo, para que o mesmo no alto de sua infinita grandeza, em ato contínuo, possa me iluminar a fim de eu poder fazer a melhor interpretação possível, que, sob o aspecto teológico, portanto, possa refletir e revelar aquilo que é da vontade do propósito de Deus, o que eu faço, portanto, nos termos que segue, infra. Dito isto, chamo a atenção de todos para aqueles que eventualmente ainda não são cadastrados no presente canal, que se cadastrem, toque o sininho, dê o seu like, faça seu comentário se gostar, e compartilhe o presente vídeo, aula, que tem por norte e espírito e natureza jurídica de verdadeiro alimento da alma, pois, como já havia dito, alhures, nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus e a Bíblia nada mais é do que Deus falando pela boca e pelas ações humanas, razão pela qual escolhi e fui nessa madrugada, literalmente inspirado por Cristo Jesus, para deliberar e verticalizar um pouco acerca dos contornos e alcance do presente tema, a saber, o oráculo da noite, a revelação e por que devemos dar ouvido aos contornos e alcance dos sonhos em outra dimensão. E esta é a razão pela qual, desde já peço que se inscreva no presente canal e, para quem não conhece, o propósito do presente canal, reitero que o presente canal tem por norte, contudo, contribuir de alguma forma para a educação jurídica, filosófica e teológica, sobretudo nos demais campos do conhecimento humano, como geopolítica, política não partidária, economia, micro e macroeconomia, e demais temáticas da cosmologia, da física quântica, da neurociência, astrologia e etc., que diariamente vocês terão a oportunidade de acompanhar comigo por meio de videoaulas com conteúdo escolhido com muito carinho e muito amor para compartilhar com vocês. E hoje, já partindo para o nosso debate de hoje, para o nosso título de hoje, que é falarmos e analisarmos os contornos e alcance do oráculo da noite, a revelação e a razão pela qual devemos dar ouvido aos sonhos em 3 dimensões, que é exatamente a dimensão 3D, com altura, profundidade e largura, uma visão holística, por meio de uma visão multifocal.
E como já venho dizendo a Lures, nos mais diversos vídeos, aulas, nas mais diversas temáticas que venho compartilhando diariamente com vocês, como todo texto dissertativo, como toda redação deve preceder de antítese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte da fundamentação, e síntese, que é a parte da conclusão, já dou início à primeira parte, a saber, a introdução, no sentido de dizer para os senhores e senhoras que desde já, contudo, igualmente sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao presente canal da Cidadania, que também o presente canal, em que pese apenas a guisa de formação, tem por propósito ser o canal, e não à toa eu batizei o presente canal como o canal da Cidadania, onde eu ministro as mais diversas aulas relacionadas ao direito da cidadania, como ministrei essa semana, a importância para quem tem dívidas e quem pode ou não perder ou ter o passaporte, a CNH e até mesmo ser proibido de concurso público. Está postado aí no YouTube. Acesse, porque é um conteúdo de alta relevância para você, cidadão, você que depende de uma CNH, depende de um passaporte para viajar, depende de fazer os mais diversos certames ou concurso público, porque está desempregado, porque quer melhorar de emprego, quer mudar de emprego. Pelos mais diversos interesses e viés, você precisa de uma CNH, precisa do seu passaporte e, mais ainda, de participar dos concursos públicos. Razão pela qual recomendo que assista o vídeo que está postado aí no YouTube, com o título "Quem pode perder ou ter seu CNH, passaporte e o direito de concurso suspenso". Vejo também lá no YouTube, que está postado, que fiz essa semana. Outro tema muito intrigante, relacionado também, notadamente, a bancos, para aqueles que têm veículos financiados, e no bojo do respectivo vídeo aula eu faço em uma síntese estreita, dizendo qual o direito que você tem ou não tem quando o banco apreende seu carro. E também fiz outro vídeo aula que também está postado aí no YouTube, com o tema "Por que você, não obstante ou apesar de não ter nenhuma dívida, de estar com seu nome limpo no SPC, Serasa e demais bancos de dados como Boa Vista, etc., CODE, ao revés, e pior ainda, não ter nenhuma dívida pendente, você não consegue aprovar nenhum tipo de crédito no mercado". E aí também recomendo que você assista o respectivo vídeo, que lá tem um conteúdo muito importante para te ajudar no exercício do direito da cidadania. E esta é a razão pela qual você deve se cadastrar, se ainda não se cadastrou no presente canal, para você poder continuar a ter acesso a esses vídeos aula sobre o direito da cidadania. E, para além disso, o presente canal, em que pese, também tem por propósito ser de alta ajuda quando eu uso a filosofia, uso a neurociência, uso a psicologia, até a psicanálise de Sigmund Freud, Klein, Jung, Lacan, para te ajudar. E como última rácio, ou como terceiro terceiro propósito do presente canal, ele também é, para além de ser um canal da cidadania, que eu delibero diariamente contextualizando e compartilhando com você aulas sobre o direito que o STJ e o Supremo estão pacificando acerca do direito do consumidor, do trabalhador, até questões de direito previdenciário, e irei também trazer direito imobiliário, que são áreas que eu atuo. Para quem não sabe, sou advogado atuante nas mais diversas áreas do direito público e privado,
no direito público, atua no direito tributário, no direito previdenciário, direito administrativo, concurso público, manutenção, reintegração de posse em concurso público, direito previdenciário, direito penal, atua no direito penal do amigo, direito administrativo, mais diversos processos administrativos, judiciais, acumulação de cargo público, reintegração, manutenção, nomeação, passou no concurso, não foi nomeado, analisa o contexto, depende do contexto, na área do consumidor, na área bancária, na área empresarial, isso aí no âmbito do direito privado, no âmbito do direito agrário, sobretudo do direito imobiliário, para quem tem imóvel financiado pelas construtoras, pelas mais diversas construtoras e até mesmo pelo sistema financeiro da habitação, através dos bancos Caixa Econômica, Banco do Brasil e demais bancos privados, Bradesco, etc. E esta é a razão pela qual, reitero, para a importância de você, quem não é cadastrado na Igreja do Presente Canal, se cadastrar, porque aqui você terá oportunidade de diariamente ter acesso a conteúdo de alta qualidade que vai te ajudar na educação jurídica, vai te educar na educação financeira, vai te educar na educação, os direitos que você tem como consumidor, os direitos que você eventualmente pode ter até sobre o direito previdenciário, o direito que você pode ter sobre todo tipo de contrato de compra e venda de imóvel, de veículo, etc. Tudo isso trarei diariamente para vocês de forma gratuita. Pois na vida não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar com algo, ainda que esse algo seja um aperto de mão, atenção e gratidão. Assim como por via reflexo, ninguém tão rico que não precise de algo. E esta é a razão pela qual Cristo Jesus me inspirara no momento em que o mundo está passando por uma divisão dos mais diversos contornos políticos, ideológicos, filosóficos, econômicos, etc. Se faz extremamente necessário termos um canal que, para além de ser um canal da cidadania, que vai te ajudar diariamente no seu direito de consumidor, de trabalhador, direito previdenciário, direito imobiliário, etc. Outro assim, por via reflexo, também é um canal de alta ajuda quando eu uso a filosofia, a psicologia, a psicanálise, conhecimentos mais diversos que venho, que sou um fervoroso estudioso e pesquisador há muitos anos, mas quando todos esses segmentos e essas ferramentas não são ainda suficientes para dirimir ou resolver nossos problemas e até mesmo nos fornecer o alimento, a nossa paz cosmológica ou espiritual, a gente pode recorrer ao Tribunal de Cristo, por meio da teologia que eu ministro as mais diversas aulas sobre a teologia cristã, notadamente. Dito isto, para que o presente vídeo-aula não fique maior do que eu pretendo, já me dirijo diretamente, e aí sendo ambíguo, mas aqui é feito ao vivo, mas ainda nessa calada da noite, já entrando aí para a quarta vigília, mais de 3 horas da manhã, e não à toa o título é O Oráculo da Noite, porque foi exatamente sob essa perspectiva do Oráculo da Noite que Cristo Jesus está me permitindo, enquanto você dorme, alguns estão aí na noite, nos bares, nos restaurantes, mais diversos do Brasil e do mundo, e eu estou aqui nessa calada da noite compartilhando com você o alimento da alma, porque foi exatamente nesse período compreendido entre a terceira e quarta vigília, que enquanto o mundo estava literalmente parado por meio da Covid-19, remontando até uma espécie de profecia da música de Maluco Beleza,
Raul Seixas, que ele disse que um dia ainda o mundo ia parar e chamaram ele, não à toa, foi batizada a música de Maluco Beleza, porque ninguém acreditou, ou acreditara na época, o que ele estava dizendo. Mas o fato é que o mundo parou, literalmente, quase 3 anos, e foi exatamente nesse período em que eu tive a ímpar oportunidade de escrever os melhores capítulos de minha vida. Notadamente, quando fiz uma viagem em janeiro, salvo engano, 10 de janeiro de 2020, a praia de São Miguel do Gostoso, que fica em Touros, e no caminho a gente passa por uma comunidadezinha chamada São José. Também será debatido no bojo do presente estudo temático de hoje. Mas o fato é que depois dessa viagem, como já contei em outros vídeos, aulas, e não vou me verticalizar e nem esgotar a temática hoje, quero dizer que foi em relação a essa última viagem que eu fiz que eu tive acesso a um livro chamado O Oráculo da Noite, de um catedrático brasiliense, neurocientista, que escreveu mesmo, e quando eu tive a oportunidade de comprá-lo e lê-lo, eu pude descobrir a dimensão, sobretudo a importância de darmos ouvido aos sonhos. E esta é a razão pela qual foi por meio de um sonho que tive, quando, notadamente, logo após, é claro, ler o respectivo livro do catedrático brasiliense e também, salvo melhor juízo, ele deve ter uma cátedra ou ministrar aula numa cátedra aqui na UFRN, é que pude, por meio da dialética entre o tino e o tirocínio da razão, no impávido tentativa de buscar resposta e explicação para os mais inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo, poder me despertar por meio do livro, a saber, O Oráculo da Noite, fecha aspas, da lavra ou autoria do respectivo escritor Siddhartha Ribeiro, pude ter a capacidade de interpretar um sonho onde eu me via diante de diversos pregadores de madeira mesmo, aquele convencional que você prende roupa, pregador de roupa. E eu saía apanhando diversos pregadores, como se você estivesse tentando secar o mar com um balaio. Quanto mais eu pegava, mais aparecia. E no dia seguinte, o mais impressionante é que quando eu vou à cobertura do prédio que eu moro, lá tem um estendedor de roupa, um cordão de roupa, e aí tinha um pregador. E o mais interessante ainda é que, apesar de ter apenas um pregador lá na cobertura, esse pregador estava no chão. E aí a interpretação que eu fiz foi que basta apenas um pregador para tentar ajudar milhares e milhares de ovelhas. E não à toa, Deus é o último que, no alto de sua infinita grandeza, larga 99 ovelhas para tentar salvar uma. E o mais interessante é que aquele pregador, ele não estava pregado no estendedor, no cordão, ele estava no chão. E aí também, aquilo ali, a mensagem que eu fiz daquilo ali é que não somente aqueles milhares e milhares de pregadores que não tinha fim, que eu estava apanhando no sonho, por meio do sonho, estava precisando de ajuda, como o próprio que está a vos falar, que representa aquele pregador que estava jogado no chão, ou seja, eu estava no mesmo nível de você, de todos aqueles que estão
nesse marasmo de coisa, nesse mundo largo e longo. Eu também estava literalmente perdido. Estava literalmente perdido no sentido de não descobrir a dimensão que é você viver em comunhão com Deus, que é você viver em comunhão com a palavra de Deus. E aí, quando eu digo que um sonho teve o condão de mudar a vida desde que estava a falar, foi exatamente em razão da importância que eu dei àquele sonho. Um sonho que poderia ser mais um no meio da multidão, mas eu não deixei que ele fosse apenas mais um no meio da multidão e desaparecesse e soprasse no vento. Eu apliquei, coloquei em prática a importância que devemos dar aos sonhos. E não à toa, quando recorremos à Bíblia Sagrada, que é o alimento da alma, a Bíblia nada mais é do que Deus falando com o homem através da boca e das ações humanas. E quando a gente recorre a Jó, notadamente Jó 33, 15, 18, Jó é peremptório e pedagógica em nos ensinar que Deus diariamente tenta falar conosco por meio dos sonhos, imagens, mas também tenta falar conosco por meio do objeto de sua criação, como o céu, a terra, os céus e a terra, e tudo que nele e nela existe, como por exemplo um simples arco-íris composto por 7 cores, que por via reflexa também representa o sinal da aliança feita entre Deus e Abraão. Portanto, quando você que está a me ouvir observar um arco-íris, entenda que Deus está lhe alertando para a aliança que ele fez com Abraão, sobretudo lembrando que ele não iria mais e nem irá mais destruir o mundo com água, como na época de Noé. Vejo, portanto, a importância que devemos dar aos sonhos. Quantos sonhos a gente tem na calada da noite? Nesse momento em que eu estou aqui a falar, notadamente 13h15 ou 20 da manhã, 22 da manhã, vocês estão ou devem estar se debruçando, deleitando nos mais diversos sonhos. Portanto, assim como eu, passem a dar a devida importância, passem a dar ouvido aos sonhos, que você vai descobrir algo fantástico, algo que vai se revelar na sua vida. E não à toa, o último livro da Bíblia chama-se Revelação. A revelação de Cristo Jesus para os 13 anjos da igreja do Apocalipse, que odiernamente ou atualmente se encontram no interior da Turquia. Cristo Jesus se revelou. Apocalipse significa revelação. E os sonhos também, em que pese, significa revelação. É Deus, no alto de sua infinita grandeza, por meio de seu Filho nogênito, a saber, Cristo Jesus, o nosso único, exclusivo, eterno, etéreo, inefável pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, diariamente tentando nos orientar, servir de bússola, se comunicar conosco por meio dos sonhos, imagens, arco-íris e por meio das mais diversas e inefáveis objeto de sua criação, composto no micro e no macrocosmo. Vejo, portanto, o exemplo. Existe algo mais fantástico do que a aurora boreal do norte, mas também existe do sul. Shakespeare, à época, não ouvidara em se pronunciar sobre a aurora boreal. E esta é a razão pela qual devemos, desde já, darmos a devida importância aos sonhos. Na época de Moisés, 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai, no deserto do Egito, cuja temperatura de dia é mais de 50 graus, dá para fritar ovo,
e à noite abaixo de zero. Não à toa, durante os 40 anos de peregrinação, de dia era uma nuvem de Deus para servir de refrigerador, de ar-condicionado para o povo hebreu. Mais de 3 mil, segundo a primeira contagem, não morreram no deserto de calor. E à noite essa nuvem virava, de dia era gelada e à noite era quente, para aquecer do frio abaixo de zero. E lá nessa passagem de Moisés, num determinado momento em que Miriam, assim como Arão, que eram irmãos de Moisés, estavam discutindo e até falando com Moisés, questionando com Moisés a razão pela qual eles também não poderiam ter acesso à parte interna da tenda, que era o local sagrado, era o local que Deus falava diariamente com Moisés. Só ele podia entrar lá, e o sumo sacerdócio e os que faziam limpeza na tenda. Não à toa, lá era um lugar tão sagrado que os sumos sacerdotes, quando entravam para limpar a tenda, eles entravam com a corda e um sino, com medo de Deus, porque Deus é tão poderoso de um jeito que ninguém sobrevive a ele. Quando Deus, no alto de sua infeliz grandeza, na época de Moisés, ouviu a conversa de Miriam questionando o seu servo Moisés, a razão pela qual ela também não poderia falar com Deus dentro da tenda, Deus ouviu e ficou literalmente indignado e pediu para Moisés levar Arão e Miriam para a entrada da tenda, para a entrada, e deu uma verdadeira reprimenda em Miriam, no sentido de dizer: como é que você pode falar assim com meu servo Moisés? Eu gosto tanto dele que ele já até viu a minha face. Eu falo mano a mano com ele. Quando existem profetas, eu falo com ele por meio de sonhos, imagens, conforme Jó 33, 15, 18. Mas com o meu servo Moisés, eu gosto tanto dele, eu o amo tanto, que ele até já viu a minha face. Vejo, portanto, o tamanho, a dimensão que devemos dar, a importância que devemos dar à interpretação dos sonhos. Mas foi exatamente por meio de 2 sonhos, ou por que não dizer 3, que trago doravante a colação para melhor ilustrar, e não existe exemplo melhor e maior e tão transcendental que esse exemplo que vou, a partir de então, trazer para vocês, para não somente arvorar o pano de fundo ou de método da presente temática, como também para jogar luzes de Santo Agostinho ao presente tema, quando trago a colação, o alume, a transcendental passagem bíblica de José do Egito, que será também tema específico de um artigo onde irei verticalizar a sua importância. Mas aqui irei falar de forma mais concisa, apenas para fundamentar o pano de fundo da presente temática, a história, a passagem transcendental, que ela transcende no tempo. Não à toa vou mostrar ao final que José, na época, logo lá no livro de Gênesis, 37, 12 a 36, dá a primeira aula de geopolítica, de como o gestor público deve enfrentar as mais diversas e complexas crises econômicas. E aí, já começo fazendo uma breve síntese da história de José do Egito, que irá já começar a responder a razão pela qual devemos dar ouvido ao oráculo da noite, as revelações dos sonhos em 3 dimensões, que é uma dimensão tridimensional, a dimensão 3G, utilizada no espaço sideral, no espaço segundo céu,
aquele céu cosmológico que os cientistas da NASA trabalham, onde estão as estações espaciais, os satélites na órbita abaixo da Terra, colocado pelo um dos homens mais ricos do planeta, a saber, Elon Musk, dono da Tesla, uma das maiores empresas, fábrica de carro elétrico do mundo, e também dono da SpaceX, que é uma empresa espacial que fabrica e vende tecnologia e foguete para a própria NASA. Sem falar com tudo que Elon Musk tem um projeto ambicioso de povoar a superfície de Marte, preparando a ponto de estar trabalhando em preparação de um foguete para levar 1000 homens da Terra, 1000 humanos, na primeira assentada. Mas isso será também objeto de um vídeo aula específico, onde irei falar a importância desse empresário que seus feitos saltam aos olhos. Mas voltando aqui para José do Egito, para quem não sabe, José do Egito, na Bíblia existem diversos José, dentre eles o José Carpinteiro, que era o pai de criação de Jesus, esposo de Maria. Mas o José do Egito que irei falar, ele é o José filho de Jacó. Para quem não sabe, Jacó é um dos netos de Abraão. Abraão teve como fruto da promessa Isaac. Isaac teve 2 filhos, a saber, Esaú, que era seu primogênito, e Jacó, que é sinônimo de mentiroso, desonesto. Imagine uma pessoa com o nome de Jacó e na aula o nome de bullying, se a pessoa for saber a interpretação do nome, o significado do nome dele, a quantidade de bullying que uma pessoa dessa sofre na escola. Imagine Jacó na época. Mas aí eu não irei hoje verticalizar especificamente a história de Jacó, que também será objeto de um vídeo específico para a gente aprender também a importância deste personagem bíblico. Mas Abraão teve Isaac, fruto da promessa, quando Abraão tinha 99, mais de 100 anos, e sua esposa 99, Sarai, que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, prometeu torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam tão numerosos, maior do que o número de grãos de areia da terra e o número de estrelas dos céus. E hoje, Abraão é patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 1,3 a 1,4 bilhões de adeptos no mundo inteiro, a população da Índia equiparada à população da Índia e da China, praticamente, estão se equiparando aí. A segunda, o islamismo, se aproximando de 1 bi, cresce a cada momento. E a terceira e mais remota, o judaísmo, que também falarei especificamente de cada uma delas para mostrar a importância da cultura de cada uma, notadamente o judaísmo, que é a base do cristianismo. Ele também fala a diferença do Antigo Testamento com base na Antiga Aliança, à luz do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, cujo Paulo de Tarso, aquele que fora o maior algoz de Cristo Jesus, se transformou naquele que iria escrever mais de 50% do que é parte integrante do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, que parte do livro ou das cartas, das 3 epístolas ou cartas de Romanos a Filemon. E isto que estávamos falando confia em tese que pode ter sido Paulo de Tarso também que escreveu as 2 cartas de Hebreu, cuja autoria até o presente momento, em que pese, é literalmente desconhecida. Mas isso também será objeto de um vídeo aula específico, onde eu irei falar da importância
transcendental da pessoa de Paulo de Tarso. Mas voltando para a história, Abraão teve como, para além de Deus prometer tornar pai de grandes nações, como já tornou, como já provei, ele é um patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Abraão também, depois de 99 anos, 100 anos, teve seu primeiro filho da promessa, a saber, Isaac. É claro que ele teve um filho com Agar, mas esse não era o filho legítimo dele. O legítimo foi o da promessa, a saber, Isaac. Que quando Isaac já estava com 17 anos, Deus pediu ele em sacrifício e para provar o tamanho do amor, da gratidão e da fé de Abraão. Mas também isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei verticalizar essa transcendental passagem desse grande patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E aí, Isaac é fruto da promessa. Sara tinha 99 e, ouvindo a história, disse: como, Senhor, eu vou engravidar uma mulher cuja fertilidade já cessara mais de meio século? E Deus diz: você não pode, dada a sua miserável natureza humana, mas quanto mais fraco você está, maior é o meu poder diante de ti. E ele, como céu e terra passarão, mas jamais, repito, jamais as escatológicas promessas e palavras de Deus não onde passar. Deus nunca fica devedor de nenhuma das suas promessas, cumpriu e tornou Abraão pai de grandes nações. E para além disso, lhe deu seu filho da promessa, que é Isaac. Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, sabia, Esaú, que era seu primogênito, era o seu querido, era peludo, era ruivo, diversamente de Jacó, que já começa sendo discriminado pelo nome, mas também irei verticalizar num vídeo específico. E aí, Jacó tem 12 filhos, que por via reflexo lá na frente também se transformar nas 12 tribos de Israel, a tribo do norte e a tribo do sul. Essa tribo se divide, fica dividida ao longo do tempo. Em determinado momento, o rei Davi é chamado por Deus para pacificar, a ponto de chegar na cidade, uma das mais cidades, onde era, quando foi derrubar as muralhas de Jericó. A cronologia bíblica nos mostra que era uma cidade que só tinha manco e cego. E ironizaram com o rei Davi que ele não era tão incompetente que não iria ter condições de vencer e destruir aquela cidade composta por uma população de cegos e mancos. E não à toa, a gente observa, quando eu for falar da história de Jacó, vocês vão ver que Jacó morreu manco do duelo que teve com o anjo de Deus. E Isaac morreu cego, remontando exatamente essa passagem da época que as 12 tribos de Israel estavam literalmente divididas e o rei Davi foi convocado por Deus para pacificar as tribos que estavam literalmente divididas. Mas aí será também objeto de um vídeo aula específico onde ele verticalizar esta passagem transcendental para mostrar, sob o aspecto teológico, a importância desses personagens bíblicos. Mas continuando, Isaac teve Esaú e teve Jacó. Jacó, por sua vez, teve 12 filhos, dentre eles José do Egito. Certa feita, como eu havia dito, José era o querido, era o filho querido de Isaac. E como era querido e era o filho querido de Isaac, os demais irmãos tinham ciúme dele. Certa feita, os irmãos engendraram matar o próprio irmão com ciúme, em razão de José do Egito ter tido um sonho. Olha o sonho, olha a razão pela qual Cristo Jesus me expulsaram na rede nessa terceira vigília, e já estou aqui dentro da quarta, para falar da importância deste tema, a saber, os sonhos. José do Egito, como seu pai
nutriam um amor maior por ele em relação aos demais, e era da cultura judaica, como é até hoje, os filhos primogênitos serem mais amados do que os mais novos. Não à toa, quando eu for falar da trajetória de Jacó, que Jacó fugiu quando enganou seu pai e seu irmão Esaú, passou 20 anos na Mesopotâmia, onde existe o rio Eufrates, na casa de seu tio Labão. Vou provar e mostrar para vocês que naquela época era da cultura judaica os pais darem prioridade ao casamento aos filhos mais velhos. E não à toa, a gente vai ver isso lá quando Jacó casa com Raquel e Jacó promete, por exemplo, o tio Labão promete a filha mais nova, mas no final, que era Raquel, no final ele diz que ele não pode casar com a filha mais nova porque a mais velha tem prioridade. E aí ele casa com Léa, mesmo não gostando, depois aí trabalha mais 7 anos para casar com aquele que realmente tinha se apaixonado, que era Raquel. Mas aí será objeto de um vídeo aula onde ele verticalizar para vocês verem a importância dessa passagem. Então, apenas para dizer que é da cultura judaica, os filhos, os pais nutrirem um amor maior pelos filhos primogênitos. E aí, voltando para a história, José do Egito, por exemplo, Jacó tem José do Egito. E como já havia dito, seu pai, a saber, Isaac, nutria um amor maior por ele, exatamente em razão dessa cultura judaica. E aí começou rolar uma espécie de ciúme entre os irmãos. E aí o pai presenteia seu filho José do Egito, que ele o amava muito, com a túnica de manga longa, e só faz aumentar o ciúme dos irmãos, a inveja, a cobiça. E certa feita, para que o vídeo não fique mais longo do que eu pretendo, que já vai com 42 minutos, mas fique e vá até o final, porque você tem muito a aprender. E se você for até o final do presente vídeo aula, sua vida jamais será a mesma, como a minha não foi há 3 anos. Não à toa estou aqui a ministrar esta aula sem nenhuma pretensão para você, apenas para te ajudar, compartilhar o que está sendo maravilhoso para mim, compartilhar com você. E esta é a razão pela qual você deve continuar a ouvir o presente vídeo até o final e se cadastrar no final e compartilhar com o maior número de pessoas, para que assim como você que está tendo acesso a esse conteúdo, este alimento da alma, neste domingo, pessoas igual a você também possam ser agraciados com o dom da graça, com este alimento da alma. E aí, continuando, José do Egito, certa feita teve um sonho, e nesse sonho ele via 11 gravetos de madeira caídos aos seus pés. Em seguida ele tem o segundo sonho e vê o sol. Esses 11 gravetos representavam quem? Seus 11 irmãos. Ele era o 12º filho de Jacó. E aí os 11 gravetos representavam quem? Os seus 11 irmãos. Aí em seguida ele teve outro sonho, viu o sol. E esse sol representava seu pai, Isaac. Em seguida ele teve outro sonho, aí viu a lua. Essa lua representava sua mãe. E por último ele teve outro sonho e ele viu 11 estrelas. E essas estrelas, por via reflexo, também representando seus 11 irmãos. E aí ele conta esse sonho ao seu pai, sua mãe e seus irmãos, e eles dizem: você está dizendo que a gente vai ter que se ajoelhar aos seus pés? E aí você imagina José, que já era perseguido pelos seus irmãos,
Os irmãos nutriam muita raiva e muita inveja e cobiça do mesmo, em razão de seu pai Isaac nutria um amor diferenciado por Esaú. Por Esaú não, por José. Esaú era o tio dele. José conta esses sonhos e aí aumentou mais ainda a inveja e a raiva dos irmãos em relação a José, a ponto de fazer com que José, que os irmãos engendrassem um plano para matá-lo. E aí eles começam a colocar em prática o plano, e aí existe a intervenção de um dos irmãos, a saber, Rubim, que foi ponderável, e disse, não vamos chegar ao extremo, vamos apenas jogar ele vivo dentro do poço ou do buraco. E Rubim fez isso com a pretensão de depois voltar para resgatá-lo. Só que não deu tempo Rubim resgatá-lo. Eles jogaram realmente ele vivo dentro do buraco, do poço. E como Rubim não deu tempo de vir resgatá-lo, os irmãos tiveram a ideia de vender José. E foi assim que ocorreu. Venderam José. Quando Rubim chegou lá, ele não estava mais no buraco. Os irmãos disseram que tinham vendido para uns mercadores que estavam passando ali na região, em direção ao Egito. E assim foi. Eles venderam e após este momento, após esse ato de covardia, extrema covardia, os irmãos resolveram matar uma cabra, pegar o sangue, melar com o sangue o casaco, por exemplo, a jaqueta dele, a jaqueta de José, para convencer o pai que o animal tinha o devorado. E o pai acreditou. Doravante passou a vestir roupa de saco e caiu numa angústia de Jacó. Também será objeto de um tema que eu irei falar da importância da angústia de Jacó. José do Egito é vendido para os mercadores vão em direção ao Egito e lá vende José do Egito para Pontifar. Pontifar é o chefe do castelo do faraó. Chegando lá, Pontifar, José presta um serviço brilhante, que Deus estava sempre com ele, e conquista a confiança de Pontifar, que era o chefe do castelo. Pontifar viaja, deixa todo o castelo, o castelo na mão de Pontifar, de José do Egito, que Deus estava sempre com ele. Mas, como nada é perfeito, a mulher de Pontifar, tendo em consideração que José do Egito era um homem bem abastado, bonito, a mulher de Pontifar não ouvidara, tampouco hesitara em tentar levá-lo para a cama, tentar seduzi-lo. Quando José foi tentado pela primeira vez, assediado pela primeira vez pela mulher de Pontifar, ele disse, não, eu não posso, estou aqui para servir a meu senhor, que era o Pontifar, que havia comprado ele dos mercadores. Não posso jamais traí-lo, isso é pecado. Mas ela, não satisfeita, continuou com seu plano maquiavélico de tentar desviar um homem de Deus para esse caminho largo e longo. Como o demônio faz diariamente, eu tento pelo menos fazer com cada um de nós. Notadamente quando estamos desvestidos, estamos desprovidos da palavra de Deus, que serve de roupa, de vestimento, por meio dos 7 dons do poder do Espírito Santo e os 9 frutos do mesmo também. E esta é a razão pela qual devemos amanhecer no dia de hoje com esse alimento da alma, que transcende no tempo. E aí,
José sempre, como Deus estava com ele, resistindo à tentação da mulher de Potifar, a ponto que até o momento em que ela, depois de várias tentativas e José sempre resistindo àquela tentação, ingenta um plano para dizer que José a atacou, rasgou a roupa e tudo, dizer que José tentou estuprá-la. E aí o senhor de José, ou seja, o Potifar, chega e a mulher fala que José tentou estuprá-la, e aí o Potifar prende José. José, como Deus está sempre com ele, chega na cadeia, já consegue a confiança dos presos e passa a ser o chefe do cárcere. E lá existiam dois presos. Um era o padeiro, um era o copeiro e o outro era o padeiro. E ele vai e interpreta com dom de interpretações, conforme os sonhos que ele havia interpretado no início, né? Com 11 gravetos de madeira caindo sobre seus pés, que eram seus 11 irmãos. Depois, um sonho vendo o sol, que representava seu pai Isaac. Depois, o terceiro sonho, vendo a lua, que era sua mãe. E o quarto sonho, 11 estrelas caídas aos seus pés. E aí José continua lá no presídio como chefe, passa a ser chefe, passa a ter a confiança dos presos e passa a ser o chefe do cárcere, a ponto de os dois presos que estavam lá no cárcere pedir para eles interpretar dois sonhos. E aí ele interpreta os sonhos para os dois presos, o primeiro para o copeiro, dizendo que ele iria voltar a servir o rei, o faraó, e aconteceu. E o segundo preso, que era o padeiro, ele disse que ele iria ser decapitado. E tudo isso ocorreu. E pediu para o primeiro, ou seja, para o padeiro, dizer para o rei que ele tinha esse dom de interpretar sonhos, mas o padeiro esqueceu. E disse até certa feita, mas longe, um tempo depois, 2 anos depois, e o Egito, nesse período, estava passando por uma iminência de passar por uma crise sem precedente na história, de seca. O rei foi informado pelo padeiro, pelo copeiro, porque o padeiro foi decapitado, que na cela ele tinha conhecido um homem que tinha um dom de interpretar sonhos, e ele tinha interpretado os sonhos dos dois, e o que ele tinha dito tinha acontecido. Ou seja, ele estava ali servindo o padeiro como ele havia previsto, o outro e tinha sido decapitado. E aí o rei traga esse homem para cá. Mais uma vez José, Deus estava sempre com ele. José interpreta os sonhos que o rei disse ter dito. O rei disse que teve um primeiro sonho, que saía do rio, via 7 espigas magras, secas, e 7 vacas magras e secas. Aí o segundo sonho é que ele via 7 espigas gordas e 7 vacas gordas. E aí José é instado ou provocado pelo rei, faraó do Egito, da época, para interpretar os respectivos sonhos. E aí diz que os dois sonhos são a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa, ou seja, em tese, um quer dizer que o Egito está em fartura, está em abundância, e o outro que o Egito iria passar por 7 anos de seca e fome. E aí o faraó perguntou, e qual a solução? O que é que eu devo fazer? E aí José, no alto de sua infinita grandeza, inspirado por Deus, pois Deus estava sempre com ele, fala para o faraó que ele deveria contratar um homem de confiança para implementar um verdadeiro plano econômico. E aí você vai ver aí a aula que José, nessa época, está dando de geopolítica.
de como os governantes odiernos do mundo devem enfrentar as mais diversas e complexas crises econômicas. Como Jesus lá, depois que pegou, por exemplo, saiu do mar e encontrou mais de 5.000 famintos e uma criança com cesto com 5 pães e 2 peixes, olhou para a multidão e disse: só para tanto? Somente 5 pães e 2 peixes para tanto? Pegou os 2 pães, partiu, agradeceu a Deus e alimentou 5.000 homens e fez o mesmo com os peixes. E sobraram 12 pães e ele pediu para, no cesto, colher para guardar. Ou seja, Jesus deu exemplo também, depois, lá na frente, que a gente deve guardar para nunca faltar, deve economizar, não pode gastar o que não tem, não pode gastar mais do que ganha. Quando não consegue ganhar mais, tem que diminuir os custos. Jesus deu esse exemplo, mas José antes, lá em Gênesis 37, 15 a 36, fora literalmente pedagógico em dizer para o rei que os 2 sonhos significavam a mesma coisa. E o Egito estava passando pelos 7 anos de abundância, então ele deveria contratar um homem de confiança para plantar, para produzir o máximo de alimento que pudesse nos 4 cantos do Egito, para quando viesse a fome, 7 anos de fome, o Egito nem sentir o que é crise, iria para além de não sentir a crise, iria ser aquele que iria fornecer alimento para todos os países do mundo daquela época. E assim foi. Ele interpretou e, em ato contínuo, o rei disse: o homem é você. Olha aí, José do Egito. O homem é você. O rei disse: o homem é você e você está contratado. A partir de agora, eu continuarei sendo rei. Mas ninguém, repita-se, ninguém, dos 4 cantos do Egito, fará nada se não for autorizado por você. Coloca um anel cinético no dedo de José do Egito, prepara a carruagem e ele sai de missão. Vejo, portanto, que extraordinária aula de geopolítica. Não obstante a disciplina, a ciência da geopolítica ser jovem, mas José, você viu aí, na época dando uma maior aula de geopolítica. Jesus também deu, quando partiu e multiplicou os pães, 5 pães para alimentar 5.000 pessoas, e igualmente com os peixes ainda sobraram ainda 12 pães, e ele orientou que guardasse para não faltar, para não desperdiçar. Olha só a aula de geopolítica, a aula de economia que Jesus e José do Egito nos dá. E esta é a razão pela qual você deve ouvir para a gente vir até o final, que já está caminhando para a conclusão. Vejo, portanto, a importância que devemos dar ou darmos aos sonhos, conforme Jó 33, 15, 18. Veja a trajetória extraordinária da história de José, que sai de filho, por exemplo, perseguido pelos irmãos. Filho passa, depois de ser tentado de morte pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, ele passa de escravo ao governador do Egito, de escravo a governador do Egito. Em ato contínuo, nos dando a maior aula de geopolítica que até hoje transcende e deve servir de modelo para todo gestor público que diariamente enfrenta as mais diversas e complexas crises econômicas. Jesus também deu um mau exemplo quando multiplicou 5 pães
somente 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12. 12, somando 1 com 2, Trindade. É Deus em 3 dimensões, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Somando os 5 pães com os 2 peixes, dá 7. Que é a junção da Trindade, 3 com 4. Os 4 elementos da natureza. Não à toa. E vejo também que tem aí publicado no YouTube um vídeo que eu digo e falo a importância do número 7 na cronologia bíblica e no nosso dia a dia. Como ele está tão presente e a importância e o poder que esse número 7 tem. E com essas considerações, concluo no sentido de dizer e responder em uma última síntese estreita a pergunta, objeto do nosso tema de hoje, a saber, o oráculo da noite, as revelações e por que devemos dar ou darmos ouvido aos sonhos em outra dimensão, 3D, tridimensional, altura, profundidade e largura. Exatamente em razão de ter sido, de para além de ter sido 3 sonhos, ou 4 sonhos no caso de José do Egito, os responsáveis por transformar e levar José de escravo a governador do Egito, e para além disso também por via reflexa ter sido um único sonho que fez com que este que estávamos a falar, para além de construir o nosso capítulo de sua vida nesses últimos 3 anos, que antecederam e sucederam a pandemia, por via reflexa também está sendo a razão pela qual está, neste momento, compartilhando esta transcendental mensagem espiritual, este verdadeiro alimento da alma com você que está a me ouvir. Razão pela qual concluo no sentido de agradecer aos senhores e às senhoras ad contínuo, lembrando que o seu cadastro no presente canal é importante para que você continue a receber e a compartilhar diariamente os mais diversos e complexos vídeos aulas sobre o ramo do direito, sobre o ramo da filosofia, sobre o ramo da economia, da política não partidária, da geopolítica, da economia e etc. Obrigado a todos e a todas, fique com Deus e até a próxima. Amém, amém, amém.